Eu gostaria de compartilhar com vocês algo, é um relato pessoal do que aconteceu conosco, comigo e com as pessoas, as amigas que estavam comigo, quando eu estava, eu posso tirar o óculos que eu não vou ler nada aqui. Quando nós estávamos indo numa das viagens que nós fizemos a Votuporanga para fazer a materialização junto da dona Edelazil, na viagem, no meio do caminho, aconteceu algo que eu vou relatar aqui, vou compartilhar com vocês por que isso. Porque a espiritualidade, ela nos utiliza, ela utiliza de todas as oportunidades para fazer o bem. Tudo se encaminha para o bem quando nós nos deixamos ser canais, esse canal para que essa espiritualidade possa usar da nossa energia e às vezes até do nosso corpo, vamos dizer assim, para que o melhor aconteça. Nós estávamos quase chegando em Votuporanga, vou dizer que estávamos a uns 100 e poucos quilômetros distante de Votuporanga, e nós paramos, nós estávamos querendo parar já há bastante tempo em algum posto para irmos no banheiro. E não tinha, não passava, não tinha um local que a gente achava que fosse agradável para nós pararmos, e aí nós avistamos, estava escrito assim, um local lanchonete, se eu não me engano, alguma coisa assim, uma propaganda assim, de um ambiente, não era um local muito bonito, não era como um posto que tem uma loja de conveniência, algo grande, era uma coisa pequena, era uma edificação, uma construção pequena, assim, do lado direito, a gente viu ao longe lá, vamos parar aqui, e porque senão vai demorar mais tempo, e nós estávamos com pressa, com vontade de ir no banheiro. Bom, nós paramos nesse local, era um local assim que não tinha muitas construções, só tinha aquela construção, um terreno em volta, assim, mais árido, assim, não tinha muito verde, era mais o areião, a terra, assim. Não era um local bonito, não era um local agradável, não era um local limpo, vamos dizer assim, mas era o que tinha. Sem problema, nós não tínhamos problema com isso mesmo, né? Não precisava ser nada luxuoso, nada que tivesse, não. A gente queria um local limpo, mas não tinha, vamos parar aqui. Bom, nós encostamos o carro, nós estávamos em 4, né? Eu mais 3 amigas. Pois bem, estacionamos o carro, eu e a minha amiga fomos nos dirigindo na frente e as outras 2 colegas amigas um pouco mais atrás. Quando nós entramos no ambiente, e eu olhei, eu vi um senhor no balcão, muito, muito árida aquele local, algumas mesas, era como se fosse um bar, aquelas mesas com cadeiras muito velhas, muito feias. Sabe quando você entra num local e te vem uma sensação extremamente desagradável? Foi isso que eu senti. Tinha esse homem, então, no balcão, que não nos olhou, ficou assim, de cabeça baixa. Tinha mais 2 homens sentados numa daquelas mesas, umas mesas sujas, assim, um aspecto muito desagradável. Bom, esses 2 senhores ali sentados, e uma mulher sentada numa outra mesa, que parecia uma mesa mais, como uma mesa de escritório, sabe? Uma mesa mais alongada, assim, não era uma mesa de bar. Essa senhora lá também, quando eu entrei, eu olhei para ela, assim, ela me olhou, eu, né, isso, normalmente a gente faz, de dar um sorriso, de olhar, um olhar assim, quando ela me olhou, quando eu fui dar o sorriso, ela baixou a cabeça, uma cara feia. Bom, eu e a minha amiga fomos em direção ao banheiro, fomos procurando. Gente, o banheiro, eu não sei nem para descrever isso, porque não era uma questão de sujeira. Vocês pensam uma coisa velha, no sentido de, não que o material era velho, uma coisa desgastada. As paredes, aquilo algum dia foi branco, mas era marrom, marrom. Sabe aquela terra vermelha que tinge as fugas, o azulejo de vermelho, aquele vermelho terra? Assim, os banheiros não tinham aquela tampa de vaso em nenhum deles. Não existia papel, era uma coisa árida, assim, era uma coisa muito horrorosa, muito feia, extremamente desagradável. Bom, eu e a minha amiga fomos no banheiro daquele jeito, como tinha mesmo, vamos assim. As outras 2 amigas foram até a porta. Uma das amigas que estavam conosco disse que foi até a porta. Quando ela sentiu o ambiente, ela recuou e a outra amiga também não entrou. Essa amiga que recuou, extremamente sensitiva, uma médium de extrema sensibilidade, provavelmente ela, quando entrou ali, quando ela se aproximou, ela sentiu, provavelmente, o que estava em volta daquele ambiente e resolveu não entrar. E a outra que estava com ela também, sentindo-se mal, não entraram. E eu e a minha outra amiga nem estávamos nos ligando com a nossa sensação. Nós sentimos também muito mal, mas acabamos entrando mesmo assim. As outras 2 não. Bom, nós fomos lá, fizemos as nossas necessidades, voltamos, entramos dentro do carro rapidinho. Mais 2 senhores estavam entrando, pararam o caminhão deles lá na frente, estavam vindo andando. Isso devia ser tipo umas 5 horas da tarde, uma coisa assim.
Nós tínhamos saído umas 3 horas da manhã, estávamos viajando o dia inteiro, já era quase 5 para 6 horas, sei lá, mais ou menos esse horário. E esses dois caminhoneiros, então, deixaram o caminhão à frente e estavam andando para se dirigir até aquele bar. Bom, quando nós entramos dentro do carro para voltar, eu perguntei, vocês não foram lá? E aí essa amiga comentou, não, eu não tive condições. O que foi aquilo? E começou a relatar o que ela sentiu, e a outra amiga também. E aí eu olhei para minha amiga e falei, nossa, eu também senti algo desagradável, mas não cheguei a pensar em recuar. E peguei o carro e falta mais 100 e poucos quilômetros, isso daria, sei lá, 1 hora e pouco. À medida que eu entrei dentro do carro, que fizemos esse comentário, eu liguei o carro e a gente começou a andar, eu comecei a sentir extremamente mal. Começou a me vir um mal-estar, mas de uma forma tão forte, mas tão forte, que é parecido como que se eu quisesse desmaiar. Vocês imaginam alguém com extremo cansaço, alguém que tenha ficado sem dormir 2, 3 dias, que tenha trabalhado o dia inteiro. Aquele cansaço foi se apossando de mim, mas foi se apossando de uma forma. E veja, eu já tinha ido a Dona de Brasil, eu já tinha viajado outras vezes para lá, eu já tinha andado horas e horas e horas dirigindo, nunca me senti daquele jeito. Mas foi de uma forma que eu não conseguia mais prestar atenção, eu não conseguia dirigir, era algo que me tomava de um jeito que eu não conseguia reagir. Tamanho era a sensação de mal-estar que se apossava de mim. E eu falava, gente, mas o que é isso? E eu não me liguei em absolutamente nada daquelas minhas sensações com o local que eu tinha visitado, ainda há pouco. Eu achava que era um cansaço. Mas era um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar, um mal-estar. E eu olhava para as placas que ia dizendo falta 70 quilômetros, e eu pensava assim, eu não vou dar conta, meu Deus, 70 quilômetros. Gente, o que, que é, para mim, 70 quilômetros? É muito pouco, porque quando a gente faz as programações de viagem, é 1.000 quilômetros, é 1.100, 1.200. Então, 70 quilômetros, 60 quilômetros, é nós chegando. Eu olhava para aquelas placas e aquilo parecia assim, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E foi. Quando nós chegamos lá, o que, que nós fizemos? Nós vamos sempre direto na Dona Edelazil para botar um nome no caderno. Só que dessa vez, nós tínhamos combinado com outras amigas que estavam vindo de Poços de Caldas, e elas chegaram antes de nós, e elas já tinham colocado o nosso nome no caderno. Então, nós não tínhamos obrigação de ir lá, porque o nosso nome já estava no caderno. Mas as amigas falaram, não, vamos passar lá. Eu, como eu não tinha falado para elas que eu estava mal, que eu estava daquele jeito, eu falei, tá bom, vamos. Mas eu, no meu íntimo, falei, meu Deus, eu não quero, eu só quero ir para o hotel, eu quero me jogar numa cama. Bom, elas desceram, para vocês terem uma ideia, elas desceram do carro as três, foram lá, cumprimentaram. Sabe o que eu fiz? Eu me joguei do lado do carro, me deitei no carro, no banco do passageiro, e eu fiquei lá, de tão ruim, de tão mal que eu estava. Eu jogando tudo isso por conta do cansaço, sem entender muito bem porque eu estava cansada, porque, vai ver que eu não dormi direito, viagem cansativa, enfim, eu estou cansada, mas eu estava assim que eu não conseguia levantar as mãos. Bom, nós chegamos lá, fomos ainda pro hotel, deixamos as coisas, ainda saímos para comer, eu me arrastando, pedi um lanche, eu não consegui comer, dei 2 mordidas de lanche, eu estava com fome, 2 mordidas no lanche, não consegui comer. Enfim, eu não consegui nada. Eu cheguei no hotel, eu tomei banho e eu dormi. E eu pensei assim, eu vou dormir, amanhã eu vou me sentir melhor. Bom, no outro dia de manhã, acordo, assim, eu estava com dor de cabeça e enjoada. Acordo de manhã, era para eu estar radiante. Como que eu estava? Não tão ruim como a noite, como o dia, né? Final do dia passado, mas eu estava ainda com aquela sensação de mal-estar. Eu pensei, tá bom, é isso. Vou conviver com essa sensação. Vai ver que não me recuperei o suficiente. Vai ver que é uma dor de cabeça por conta do trabalho que vai ser limpado. E fica daquele jeito. Fomos para lá, tomamos café e eu daquele meu jeitinho, assim, né? Quando nós chegamos lá, encontrei aquelas amigas de Poços de Caldas e uma dessas amigas é uma médium também que tem vidência. E aí essa médium chega, então, para minha outra amiga, que também é médium, e fala assim, você observou o que é que está com a sua Yara? Daí ela assim, não prestei atenção na sua Yara. Assim, observa que nós vamos ter que fazer um trabalho com ela. Mas, passado mais um pouco de tempo, essa amiga chega do meu lado e fala assim, como é que você tá? Eu disse, daí para ela eu falei, né? Ontem eu estava bem cansada e hoje eu tô assim, sabe, um pouco enjoada, um pouco. Ela disse, você não percebeu quem está contigo, não? Que está contigo? Eu falei, não percebi nada. Aí eu olhei para ela e falei assim, então é isso, então tem alguma coisa. Assim, vamos lá, a hora que a gente pegar os algodões e tal, né? E depois, vamos fazer uma roda lá e vamos trabalhar você, tá? Ok. Aí eu não lembro lá se foi antes do algodão ou depois do algodão, mas eu sei que o que nós fizemos? Nós fomos lá debaixo daquelas árvores. Eu fiquei no meio do círculo, elas fizeram um círculo em volta de mim. Nós estávamos em 4, em 8 ou em 7. Que era nós que tínhamos vindo aqui, mais as amigas lá de Poços de Caldas. Elas fizeram esse círculo, e eu fiquei sentada no meio desse círculo. Eu não aguentava ficar muito em pé, não. E elas ficaram em volta. E nesse momento começaram, então, a fazer a oração e começar a fazer o trabalho.
O que é que aconteceu? Ali foi liberado um bolsão que estavam comigo. No momento em que eu entrei naquela casa, naquele bar, naquele local, eu dei a possibilidade de ser retirado de lá e vieram comigo um bolsão de prostitutas, mulheres que estavam aprisionadas naquele local, na espiritualidade. No momento que eu adentrei o local, eu as trouxe comigo. Elas permaneceram e foram liberadas naquele momento que foi feito aquela roda na minha volta. E uma das médiuns falou em voz alta: "Ah, agora eu estou entendendo." E foi descrevendo o que ela estava vendo. A liberação daquelas mulheres sofridas, daquelas mulheres aprisionadas, naquelas mulheres que tinham sido usurpadas, que tinham sido maltratadas, que tinham sido sugadas, naquelas mulheres que tinham sido vilipendiadas, de extremo sofrimento. Então, o que eu sentia, o que eu estava sentindo, aquele mal-estar, aquela sensação horrorosa, que eu não tinha energia, que eu tinha sido extremamente vampirizada, era como eu me sentia, porque eu estava ali como um zumbi, uma morta-viva. Era o sentimento daquelas mulheres. A partir do momento que foi feito isso, que elas foram encaminhadas, graças a Deus, e libertadas, imediatamente, como um passe de mágica, no momento que terminou, foi... eu voltei a mim mesma, eu voltei com a minha energia, eu voltei a ser eu mesma, eu me senti totalmente renovada, reequilibrada, energizada, foi assim um alívio, eu falei, meu Deus, eu voltei a viver, eu voltei a viver. E aí fiz uma oração de agradecimento e o meu dia continuou bem, graças a Deus, com a ajuda daquelas amigas maravilhosas da mediunidade. Mas assim, por que eu estou fazendo esse relato aqui, compartilhando com vocês? Isso já aconteceu comigo em outras vezes, em momentos que eu estive em determinados locais em que foram libertados bolsões ou pessoas, espíritos que estavam lá. Quem sabe em outro momento eu relato de outras situações também. Mas esse especificamente que eu estou compartilhando com vocês, para vocês verem como algumas coisas. Primeiro que eu já falei aqui no início, que nós somos canais. Nós somos canais. A espiritualidade nos usa. Vocês vejam, foi usado ali o quanto que eles nos usam para o bem. Eu fui utilizada como um canal para a libertação ali daquelas mulheres. A outra questão, por quê? Por que não foi uma das outras amigas minha? Provavelmente porque a minha energia era condizente com a energia necessária para fazer aquele trabalho. Talvez outras mulheres entrassem lá e saíssem, mas não era a energia que coadunava para que ocorresse aquela libertação. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho importante, que eu estou compartilhando isso, você veja o perigo que é se você não tem consciência dos locais que você anda. Todo local que nós formos, sempre vai haver espíritos, sempre vai haver egrégoras. Onde nós andarmos, por onde nós estivermos andando, caminhando, nós vamos estar absorvendo determinadas energias, determinados espíritos. Então, a gente está atento a essas coisas. Eu fui para lá, me desligada, eu fui para lá, entrei no local, senti algo desagradável, mas me desliguei. E mesmo que eu tivesse consciência do que estava acontecendo, será que eu não entraria lá? Eu acho que não, eu acho que eu entraria. Porque eu tenho essa confiança também de que tudo acontece para o bem. Eu sei que se eu fui até lá, e isso a espiritualidade permitiu, meus guias permitiram que aquele bolsão se acoplasse a mim, é porque eles tinham certeza que elas seriam encaminhadas, que eu teria a ajuda dessas amigas e irmãs que iriam auxiliar nesse encaminhamento. Mas para nós estarmos atentos em relação a isso também. Então, eu acho que essas duas questões era importante, eu queria compartilhar com vocês em relação a essa, e nós estarmos alerta em relação aos locais que nós passamos, como nós vamos captando essas energias. E no final nós fizemos um bem, nós fizemos todas juntas, nós fizemos um grande bem, um grande benefício a várias e várias mulheres que foram, por causa disso, libertadas, conseguiram a sua libertação. Quantos e quantos anos será que não estavam em sofrimento, presas naquele local, naquele astral, naquele ambiente? Espero que vocês tenham gostado desse simples relato e que, de alguma forma, possa contribuir para expandir a nossa consciência.